Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nação tricolor, fala tricolinos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Bom, janela de contratação. A gente reclamamos, eu cobrei contratações, o Bahia Grupo City fez uma contratação, que foi Lúcio Rodrigues, trouxe mais uma, Iago Borducci, mas que todo mundo já sabia. E você avalia a janela do Bahia como evoluiu o elenco? Ficou na mesma ou poderia ter feito mais? Daqui a pouco eu vou dar a minha opinião e eu vou trazer para vocês aqui o pessoal da ESPN, eles fizeram a avaliação de todos os times do Campeonato Brasileiro, mas obviamente não dava para colocar no vídeo todos os times, porque o vídeo ia ficar muito longo. Então eu separei prioritariamente os times daqui do Nordeste. Bahia, Fortaleza, Vitória, talvez entre um outro também aí na conta, mas a gente vai focar nesses aí para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor, já chega aqui do lado, já deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundão afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolinda. Bora de cara logo, direto e reto para o vídeo. Você acha que, como foi a janela do Bahia, ficou na mesma? Poderia ter feito mais? Melhorou o elenco? Bora ouvir o que o pessoal da ESPN falou. Enquanto isso, vá digitando aí, ou então espere eles falar das contratações e você deixa seu parecer. Bora lá. E aí, onde é que a gente coloca o Furacão aqui nas colunas, hein? Para mim, ele ficou na mesma, assim. Não... O Praxedes é um jogador que estava em baixa no Vasco, né? Perdeu espaço. Mais uma oportunidade para você encorpar o seu elenco. Só que a gente precisa lembrar que o Furacão, no início da temporada, ele fez uma janela mais agressiva. Uhum. Então, assim, era até um time para estar rendendo muito mais. Não era uma equipe para estar flertando, do ponto de vista de rendimento, com a zona do rebaixamento. Então, eu vou colocar ficou na mesma. Acho que não modificou o cenário do Atlético para o restante da temporada, mas tinha feito uma janela melhor lá na primeira. Também acho que o Atlético Paranaense ficou na mesma, viu? Este elenco que ele tem já provou ser maior do que o jogo que ele está oferecendo hoje. Então, assim, se for só para queda, só para encher o elenco. Então ele ficou na mesa, mas a possibilidade de jogar muito mais do que ele joga hoje. Agora que o Duro é apresentador, né? Ah, que isso. O Atlético Goianiense, nós vimos, trouxe 8 nomes nessa janela. E aí eu acho que cabe muito naquilo que você estava falando, né, Calçado, desse desespero de retomar a temporada, de ajustar a casa. Vamos trazendo, vamos inchando esse elenco e o resultado, por enquanto, não vem, né? Eu acho que fica mais isso, né? Do clube, né? Dentro das sim. Então a gente fala em quantidade, dessa quantidade, quantos vão conseguir melhorar, oferecer um jogo superior para sair do último lugar do Campeonato Brasileiro. Uhum. Então já é a fase do desespero. É o que pôde fazer, mas ficou na mesma, pela quantidade, se ficar na mesma, entendeu? Né? É muito difícil conceituar o que é o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense. Eu acho que ele evolui. Agora, evolui a ponto de sair do rebaixamento? Evolui. Evolui. Mas qual é a dimensão dessa evolução? Pode ser ainda, ao que tudo indica, pela diferença de pontos, o rebaixamento. E aí, Fê? Acho que não modifica muito o cenário, né? Essa que é a questão. Você tem muita quantidade, mas você não pode se apegar a jogadores que de fato vão acrescentar. O grande nome foi o Royal Campbell, né? Uhum. Costa Riquenho, que até fez gol no último jogo contra o Cruzeiro. Mas ele, quando chegou, até tomou uma cornetada do Adson Batista, né? A parte física. Eu acho que ficou na mesma. Não mudou muito o cenário. Não vejo uma equipe com uma capacidade de reação, né, para escapar de um rebaixamento. Também acho que fica na mesma. Muita gente, mas ainda sem grande impacto, né? Isso. Porque a gente também tem visto muito isso nos clubes, né? Muita gente já impactando logo de cara, né, nesse mercado. O Atlético Mineiro, que trouxe 5 jogadores, e aí? Deu uma elevada no elenco? Ficou na mesma? Poderia ter feito mais? Para mim, evoluiu o elenco. Acho que é uma janela necessária de ajuste mesmo de elenco, porque o Milito, em algumas oportunidades, por conta de lesão, por conta ali no período de Copa América, ele tinha 6 jogadores no banco, né? Ele foi contar com muitos jovens jogadores ali também da base. Você tinha lacunas que precisavam ser preenchidas. Você Eu acho que analisar aqui, o Galo do Atlético contratou Mineiro. Ianco, Júnior Alonso, era muito necessário para a zaga. Júnior Alonso é craque de bola. Um jogador que qualifica, o Júnior Alonso tem qualidade no passe, é identificado com o clube. E aí você consegue também trazer mais 2 peças para o meio campo, o Fausto Vera, um jogador que foi lançado pelo Milito, se destacou lá na Argentina, junto com o Milito. O retorno do Bernard, que ainda não engrenou, mas é um jogador que qualifica o sistema ofensivo.
E acho que também, até por conta de um jogador que não confirmou a expectativa, eu tô falando do Kardec, que entrou bem no jogo no fim de semana contra o Grêmio, mas no geral a passagem dele pelo Galo é decepcionante. O Galo precisava de uma peça com a característica do Davidson. Ele tem ali os jogadores de mais mobilidade no ataque, o Paulinho, o Hulk, tem um Vargas, que é um jogador que vem do banco, mas precisava de um camisa 9, de uma referência, de um cara que consegue fazer o pivô, e o Davidson acho que preenche isso. Então, se você for analisar, acho que foi uma janela muito pontual e muito cirúrgica, que ampliou o leque de opções, que incorporou mais o elenco, e que acho que permite que o Milito consiga fazer até mais do que a gente tem visto nas últimas partidas, evoluiu o elenco. E com potencial de muitos nomes, sempre, bom, Bernardo está no time, Fausto Vera joga, Júnior Alonso, você traz jogadores que podem ser titulares, né? Então as coisas realmente assim, você evolui o elenco porque você está trazendo gente que vai jogar, e não é só a quantidade, é a qualidade e a necessidade do Atlético Mineiro de utilizar esses jogadores. E o Atlético fez o que poderia e foi bem no mercado nesse momento. A gente repete, não deveria ser o mais forte, está quase sendo mais forte. O Bahia, só 2 contratações, mas acho que o Bahia vai muito na linha do que o Fer estava falando, de um início de temporada, né? Sim. De já ter feito tudo isso no início da temporada, de já ter feito seu mercadão lá atrás, e aí agora uma coisa mais modesta. Eu acho que você tem assim, nossa, vários perfis de clubes. O Bahia hoje é uma SAF, tem planejamento, é uma SAF diferente do Botafogo, totalmente. Né? O Botafogo tem, a SAF ela tem um rosto, é o Textor. Se o Textor falar contrato, sai contratando quem ele quiser. O Bahia, ele tem um projeto que está ligado a um clube gigante, a um grupo, né, do Manchester City. Então, ele tem também um orçamento, tem limites, ele sabe que este ano é um ano de evolução em relação à temporada passada e que o ano que vem pode ser melhor. Então, é diferente de sair, não, dá louca, sai contratando. É diferente. Então, é preciso entender, não sei se o torcedor do Bahia entende isso, quando ele olha para os outros. Então, são ideias de condução diferentes. Eu consigo entender perfeitamente. É uma SAF totalmente diferente das outras que a gente tem. Então, o Bahia fica nessa... Na mesma coluna do meio ali, né? Por já ter formado um time no início do ano. Então, é uma SAF muito consciente, né, que respeita muito o orçamento. É diferente, não é tão agressiva, apesar de ter feito uma ótima primeira janela, que coloca o Bahia em condições e como candidato de vaga em Libertadores. Essa é a expectativa. Contratou o Lúcio Rodrigues, jogador muito promissor, e o Iago Borduc, né, jogador do Internacional. Eu só fico, assim, se você for analisar carência, eu acho que o Bahia precisava de mais um camisa 9, e talvez um jogador de velocidade. Mais um jogador de velocidade. Mas eu fecho com vocês. Vocês acham que ficou na mesma ali? Pode ser. E o orçamento falou, chega, ano que vem tem mais. Tem que analisar o contexto, né? A longo prazo, eu acho que é um clube para ficar bem consolidado na parte de cima da tabela, porque é Grupo City, né? Eu vou colocar minha opinião aqui. É o seguinte, eu acho que o Bahia, ele poderia ter feito uma janela melhor. Eu acho que o Bahia poderia ter feito uma janela melhor. Então, se eu estivesse na bancada, eu diria, poderia ter sido melhor. Por que poderia ter sido melhor? Como ele próprio falou agora no final, o Bahia tem carências ainda no seu elenco, né? O Bahia precisa de mais um jogador, na minha opinião, mais jogador no meio de campo, mais um atacante, um centroavante, um cara com característica de 9, tipo Oscar Estupinhan. Então, eu acho que o Bahia poderia ter feito sim mais. Acho que o Bahia poderia ter feito mais. Eu acho que o Bahia não ficou na mesma, não. Eu acho que o Bahia poderia ter feito mais e deveria ter feito mais, visto a oportunidade que a gente está tendo nesse campeonato de alcançar coisas maiores, tá? Bora lá, bora seguir, que agora ele vai falar do Fortaleza e do Vitória da Bahia. O Grupo City é sinal de credibilidade ali. Bom, o Fortaleza, só 2 contratações. Ficou na mesma, forte igual. E aí, Calça? Assim, ficou na mesma, nesse caso do Fortaleza, não é um ponto negativo. Positivo, né? Já estava ajustado. Ficou na mesma, mais. Tá ajustado, não precisa... Para a gente arrematar aqui os clubes de Série A do Campeonato Brasileiro, o Vitória, que também se movimentou bastante, trouxe 4, 6 reforços. Foi na mesma. Assim, para o Vitória tem que remar bastante. Né? Também acho que não é uma impactaram. coisa assim... Também ficou na mesma. E Galinha rema? Então, vamos repassar aqui o que a gente trouxe. Atlético, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras, São Paulo e Vasco evoluíram seus elencos nessa janela. Ficaram na mesma. Atlético Goianiense, Bahia, Criciúma, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Bahia, Criciúma, Fortaleza, Internacional, Juventude, Bragantino e Vitória. E só o Cuiabá aqui, que poderia ter feito mais. Pois não? Professora Glaucia, na sua tela, tem mais de R$1 bilhão, tá? Bom, galera, tá aí para vocês, pessoal da ESPN fizeram uma análise de elenco, eles fizeram de todos os times, mas eu não dei para colocar todo, porque senão ia ficar muito grande o vídeo.
A do Bahia, particularmente, eu acho que o Bahia poderia ter feito mais. Eu acho que o Bahia poderia ter feito mais, visto a oportunidade que o campeonato estava dando para o Bahia. O campeonato se ofereceu ao Bahia, para o Bahia chegar agora, por exemplo, nessa rodada, 25ª, o Bahia está em 7º colocado. Está ruim? Não, não está ruim. Não estou dizendo que está ruim, não. Tá bom. Se a gente for olhar os campeonatos anteriores, está bom. Mas poderia ter ido maior. Poderia estar melhor. Poderia estar melhor. O campeonato está se oferecendo para o Bahia. Se tivesse feito algumas contrataçõezinhas, mais uns 2 jogadores, no máximo 3, dava pra gente, agora jogadores que chegassem com status de titular, dava pra gente dar um salto de qualidade no elenco e estar em posição melhor no campeonato. Então eu acho que o Bahia poderia sim ter feito mais. Não acho que ficou na mesma, não. Eu acho que poderia ter feito mais. Deixe sua opinião aí nos comentários, o que é que você achou. Tá bom, gente? É isso, nação. Vou finalizar por aqui. Tamo junto. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui. Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar